Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, né, com o professor Lucas Skywalker. E essa aula é a aula de Associação de Geradores, parte 2, vamos dizer assim, né? Ou seja, nessa aula a gente vai falar sobre associação de geradores em paralelo, tá? Na aula, se você perdeu aí a aula 1, né, que é a aula sobre geradores, associação de geradores em série, dá uma olhadinha aí depois no canal, tá? Para assistir a aula 1, ok? Então essa é a aula 2, associação de geradores em paralelo, ok? Vamos lá, então quais são as características de você associar geradores em paralelo, né? Bom, primeiro, a FEM equivalente vai ser a mesma, porque se eles estão em paralelo, né, a FEM vai ser a mesma, certo? A corrente aumenta em relação a um único gerador, ou seja, eu associando em paralelo, por que eu faço associação em paralelo de geradores? Porque você aumenta a corrente, você aumenta. Mas você aumenta uma coisa interessante, que é a carga. Antigamente a gente usava pilhas, a gente chamava pilhas grandes, né? Hoje já não se usa mais porque a pilha grande ela ocupa muito espaço, né? Mas o motivo de você associar geradores em paralelo é porque você aumenta a carga total, tá? E uma outra coisa interessante também é o seguinte, a gente não costuma associar geradores diferentes em paralelo, tá? Então aqui temos, por exemplo, uma associação de geradores iguais em paralelo. Porque se você associar geradores diferentes em paralelo, pode ser, né, que como eles têm FEMs diferentes, pode ser que um deles ou alguns deles funcionem como receptores, que será o tópico da nossa próxima aula aí mais para frente, tá? Então, em geral, você vai ver associação de geradores em paralelo para geradores sempre o quê? Sempre iguais, ou seja, sempre com a mesma FEM e com a mesma resistência interna, tá bom? E um outro fator importante, né, para a associação em paralelo é que a resistência interna é equivalente, ela diminui. Então, por isso que a corrente elétrica ela aumenta, né, em relação a um único gerador. Ou seja, eu pegar uma lâmpada, né, uma lâmpadazinha de lanterna, por exemplo, e colocar em um único gerador, é melhor do que eu colocar em 3 geradores em paralelo? Então, não, por quê? Porque a resistência interna, quando você coloca os 3 em paralelo, ela vai diminuir. E se ela vai diminuir, a sua corrente ela vai aumentar, já que a FEM vai ser igual para os dois casos, né? Tá ok? Então, essa parte é mais tranquila, né? Tá? Então, como é que vai ser a nossa FEM equivalente para a associação em paralelo de geradores? Então, temos aqui um polo AB, né? Então, uma DDP aqui entre A e B. E temos aqui 3 geradores associados em paralelo, né? Como está em paralelo, né? A FEM está em paralelo, então a FEM equivalente vai ser a própria FEM de um gerador, né? A gente já viu em resistores, né? Quando você associa resistores em paralelo, a tensão é igual, né? Então aqui a FEM equivalente vai ser a própria FEM do gerador, tá bom? Agora o R equivalente, né? Como os três são iguais, então o meu R equivalente ele vai ser na verdade o valor de né? De uma resistência interna dividido por 3, porque são 3 associados em paralelo, né? Nós já vimos em resistores, né? Quando a gente associa resistores de mesmo valor, o R equivalente vai ser, na verdade, eu pegar o valor de um deles e dividir pelo número de resistores que são iguais, tá? Então, meu R equivalente, ele vai ser, na verdade, o nosso Rzinho dividido por 3. Beleza? Então, essa aula é mais simples, né? Então, para você achar a FEM equivalente, é o próprio E. E para você achar o R equivalente, vai ser sempre o R dividido pelo número de geradores que estão em paralelo. Tá? Então, de forma geral, a gente pode colocar assim, né? Ou seja, se eu tiver N geradores em paralelo, qual que vai ser então a minha FEM equivalente? A minha FEM equivalente vai ser sempre a FEM de um gerador, ou seja, o próprio E. Certo? E o meu R equivalente, né? No caso eles são geradores iguais, né? Vamos frisar aqui bem. Iguais. Então meu R equivalente ele vai ser, na verdade, o valor de 1R dividido pelo número de, no caso aí, resistências internas que são iguais, tá? Às vezes você olha um circuitinho e você pensa que é paralelo, mas não é, tá? Por exemplo, você em controles remotos, por exemplo, se você abrir o controle remoto, tem alguns, vou pôr até aqui um cuidado, né? Tem alguns que você olha assim, você abre o controle, né? Vamos pegar aqui vamos fazer um controle remoto aqui rapidamente.
Você abriu lá, ele vai estar assim, né? Tem um espaço aqui para colocar os geradores, né? Então você vai ver um gerador aqui, por exemplo, né? Vai ter um aqui e vai ter outro aqui. Ok, você já percebeu que eles estão em série, né? Por quê? Aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Então, sempre observa a polaridade do gerador, tá? Quando tiver polaridades opostas, um ligando na outra, é porque eles estão em série. Aqui no caso do nosso desenho, se você pensar bem, a polaridade aqui B, ó, ela é a mesma para esse e para esse. Ou seja, então eles possuem a mesma polaridade. A e A. Então todos estão sobre AB e AB. Então a polaridade é a mesma, né? A DDP. Agora aqui não, ó. Um outro caso que você pode encontrar de controle remoto seria tipo assim, você abriu o controle remoto, aí você olha lá, né? Aí tem uma caixinha assim. E essa caixinha a gente fala assim, ó. Ela tá divididinha, né, em duas partes, isso é muito comum, né? Oh, perdão, agora que eu subi aqui o vídeo. Então ela tá uma caixinha assim, desse tipo. E você percebe lá o seguinte, né? Que tem um símbolo lá de menos, de mais, de menos e de mais. Então como é que você vai colocar essa pilha aqui do lado esquerdo, né? Você vai colocar ela com o polo negativo aqui embaixo e o polo positivo lá em cima. Você põe ela assim. E a outra pilha você põe o contrário, você põe ela com o polo negativo lá em cima e o polo positivo você põe aqui embaixo. É assim que você coloca a pilha, as duas pilhas. Eu te pergunto, elas estão em paralelo? Não, por quê? Porque se você olhar aqui, né, tem uma plaquinha metálica aqui em cima, uma plaquinha metálica aqui embaixo. Essa plaquinha metálica, ela está ligando, né, na verdade, está ligando os dois polos, né? Tanto o polo positivo quanto o polo negativo, né? Então, na verdade, você vai ter aqui o menos, você vai ter o mais, você vai ter o menos e você vai ter o mais. Ou seja, ó, uma diferença de polaridade. Então, a corrente ela vai passar por esse circuito aqui, certo? Ó, do mais para o menos, passou por aqui do mais para o menos, vai fazer isso, ó. Ou seja, essa associação aqui não é série, tá? Aliás, não é paralelo, perdão, é série. Então, isso daqui é série. Isso daqui também é série. Por quê? Porque menos, mais, né? Você tem que olhar o caminho da corrente, tá ok? Então, vai fazer isso daqui, ó. Certo? Esse caminho aqui. E aqui também vai fazer esse trajeto para cá, né? Convencional aí, tá? Então, toma cuidado com isso, que não é paralelo, isso aqui é série. Tá? Para fazer agora, para a gente poder ver a diferença com o série, vamos fazer um exemplo. O mesmo exemplo, valores que eu usei no série, eu vou usar no paralelo, para a gente poder comparar depois as correntes, tá? Então quem não viu a aula anterior aí, por favor, dê uma olhadinha lá, tá? Quando a gente fez a associação em série, a gente achou a corrente de 0,32 A, tá? Então para a gente ficar, para poder comparar. Então agora eu vou ligar 3 em paralelo, né? 3 geradores. Então ele vai ter aqui uma resistência interna, uma FEM. No caso eu usei lá no exemplo, eu usei que cada um tinha como exemplo 1,5 ohm de resistência interna e tinha 1,5 volt de FEM, para ficar mais fácil. Então eu vou associar novamente 3 geradores. Certo? Cada um de 1,5 volt e cada um possui uma resistência interna de 1,5 ohm. E vou ligar esses caras num resistor externo de 9,5 ohm. Foi a mesma coisa que eu fiz lá no outro exemplo, tá? Então aqui, o que vai acontecer? Eu quero achar a corrente do circuito, ok? Então a minha corrente, como é que eu vou encontrar isso? Primeiramente eu vou calcular a FEM equivalente. A FEM equivalente é a própria FEM, que vale 1,5 volt. A resistência equivalente, ela vai ser o valor de uma resistência dividido por 3, que são 3 iguais, então vai ficar 1,5 dividido por 3, então eu vou ter aqui meio ohm. E o valor da corrente ele vai ser a minha FEM dividido pela somatória das resistências que estão ali no circuito, né? A lei de Pouillet. Ou seja, vai ser 1,5 dividido por 9,5 mais meio, ou seja, por 10. Então a nossa corrente ela vai ser de 0,15 ampere. Tá aí. 0,15 ampere.
certo? Muito próximo aí, muito próximo a você usar apenas um gerador, né? Então a gente achou em série 0,32 ampere e em paralelo ela vai dar 0,15 ampere, ou seja, em série é quase o dobro da em paralelo. Então geralmente se usa em paralelo mais para poder aumentar a carga e durar mais a pilha, tá? Você não desgastar muito um gerador só. Então o paralelo é mais a gente usa para isso, para poder conservar mais os geradores que estão ali no circuito, tá? Mas o série ele vai me dar, nesse caso, uma maior corrente, ok? Porque ele vai somar as FENs aí. Beleza, galera? Aqui temos um exemplo, eu vou fazer aqui com vocês agora, um exemplozinho aí, né, na prática aí, de associação de geradores em paralelo. Então tem aqui dois geradores, né, que estão em paralelo. Eu liguei aqui para uma fita isolante e agora eu vou ligar aqui, né, o meu multímetro novamente, tá bom? Para mostrar aí a FEM em paralelo, tá? Dos dois geradores aí. Eu vou aproveitar o próprio dispositivo aqui do multímetro para poder ligá-los em paralelo, tá? Vou usar a pontinha para poder ligar os dois em paralelo. Então é meio chatinho, mas dá para fazer. Então vou ligar aqui embaixo e aqui em cima. Então, com muito esforço, né? A gente percebe lá. Opa! Então, agora foi. Que a FEM, né? Aqui tá dando menos 1,51 por causa que eu inverti aqui a polaridade, tá? É só o sentido da corrente. Mas você percebe então lá que a FEM de cada uma dessas pilhas é 1,5 volt. Então quando eu ligo elas em paralelo, a FEM continua sendo 1,5 volt. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham curtido a aula aí, tá? Sobre a associação em paralelo de geradores, tá? Qualquer dúvida, deixa no comentário embaixo do vídeo. Tá? Muito obrigado por assistir. Não esqueça de compartilhar aquele esquema todo, né? Compartilhar com os colegas aí, com os amigos, né? Se inscreva no canal caso você não seja assinante e acione o sininho para notificações, ok? E numa próxima aula, na parte 3 de associação de geradores, né, eu farei exercícios, né, usando aí então os conceitos de paralelo e também de série. Beleza? Muito obrigado aí por assistir mais essa aula, um grande abraço e que a força esteja com vocês. Aí!